Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Diário do Sul Desporto. O Juventude de Évora perdeu nas Perolivas por 2-1 e o Atlético de Reguengos isolou-se no topo da classificação. Na divisão de honra, o Lusitano de Évora marcou 10 golos, mas as duas séries têm liderança repartida. Classificações, os jogos e os resultados, tudo para conferir já a seguir. E à quarta jornada, o Juventude de Évora perdeu no campeonato da divisão de elite. Os eburenses perderam nas Perolivas por 2-1, embora tenham estado em vantagem, mas a formação de Pedro Canelas deu a volta ao jogo ainda durante os primeiros 45 minutos. O perolivense foi o grande protagonista da quarta jornada da divisão de elite da Associação de Futebol de Évora, ao vencer nas Perolivas a formação do Juventude de Évora por 2-1, resultado feito ao intervalo. O Juventude começou o encontro a tentar marcar cedo, com o perolivense mais recuado no terreno, à procura do erro adversário, apostando nos lances de contra-ataque. O Juventude cedo percebeu e experimentou muitas dificuldades para entrar com perigo na área do perolivense. Apesar disso, aos 36 minutos, o jovem central Pedro Amendoeira foi à área adversária para marcar o primeiro gol da partida. Pensou-se que o mais difícil estaria feito por parte dos pupilos de Miguel Ângelo. Treinada por o ex-atleta do Juventude, a equipa da casa não baixou os braços e, envolvidos apenas 2 minutos, conseguiu igualar também por intermédio de outro jovem central de seu nome, André Santos. Com a igualdade no marcador e com os ponteiros do relógio a assinalar os primeiros 45 minutos, a surpresa consumou-se com o segundo gol do perolivense, já em período de compensação, através do remate de Tom Manel. Ao intervalo, o perolivense vencia por 2-1. Para o segundo tempo, Miguel Ângelo lançou Jacinto, que se encontrava lesionado, para o lugar de Ruben Freire, mas a equipa azul e branca não conseguiu colocar em campo a sua maior capacidade individual. Walter Ferreira rematou à trave da baliza adversária a meio da segunda parte, já com Gonçalo Farinha em campo, depois de render Vítor Martelo. Farinha viu inclusive, momentos depois, o guarda-redes contrário evitar o gol do empate. O Juventude não conseguiu marcar e averbou a sua primeira derrota no campeonato à quarta jornada. Na próxima ronda, tem saída difícil, desta feita a Estremoz. Vamos então conferir os resultados desta quarta ronda da divisão de elite da Associação de Futebol de Évora e conferir naturalmente a classificação. Portel 1, Estremoz 2, Lavre 0, Atlético de Reguengos 3, Redondense 0, Oriolenses 1, Cabrela 3, Calipulense 0, Monte do Trigo 1, Sporting de Viana 4 e Perolivense 2, Juventude de Évora 1. Na classificação, o Atlético de Reguengos é líder com 12 pontos, seguido do Sporting de Viana com 10, terceiros Juventude e Oriolenses com 9 pontos, quintos Calipulense e Estremoz com 7 pontos, sétimo Perolivense 5, oitavo Cabrela 4 pontos, nono Monte do Trigo 3 pontos, décimos Redondense e Portel ambos com 1 ponto e na 12ª posição está o Lavre, ainda sem qualquer ponto. O Lusitano de Évora redimiu-se e de que maneira da derrota na última jornada em casa frente ao Oteiro. Desta feita os eburenses receberam o Santiago Maior e golearam por 10-0. 5 na primeira parte, outros 5 na segunda. Ditaram a história do jogo. Mudou aos 5 e acabou aos 10. Assim foi o jogo entre o Lusitano de Évora e o Santiago Maior a contar para a terceira jornada da divisão de honra da Associação de Futebol de Évora. Com efeito, a história deste jogo conta-se pelos 10 golos marcados pelo Lusitano e mais algumas oportunidades que ficaram por marcar e que podiam dar ainda uma dimensão maior a esta goleada. 19 minutos foi o tempo de resistência do Santiago Maior na Silveirinha. David roubou a bola a um adversário, isolou-se e depois foi só entregar de bandeja para Miguel Rosado abrir as contas neste jogo. Miguel Rosado foi o homem do jogo, apontando metade dos golos da sua equipa. Fez o 2-0 aos 28 minutos e o 3-0 aos 36, num belo golpe de cabeça à ponta de lança. Bruno Nascimento deu descanso a Miguel Rosado e marcou ele o 4-0 para o Lusitano, aparecendo bem no coração da grande área e a fuzilar o guarda-redes contrário. Mas Miguel Rosado estava mesmo com a corda toda e já no período de compensação fechou as contas da primeira parte com a obtenção do 5º golo neste lance aparatoso com o guarda-redes do Santiago Maior. Muita coragem por parte do jovem avançado lusitanista que lhe permitiu fazer o 4º da sua conta pessoal. Na segunda parte marcaram-se mais 5 golos. Miguel Rosado marcou o seu 5º no jogo. Bruno Nascimento faturou por mais 2 vezes e carimbou um hat-trick. David Faianco e Fábio Potes foram os autores dos restantes tentos. Vitória justa e sem contestação do Lusitano, que assim se redimiu da derrota caseira na última jornada.
Nelson Valente, treinador lusitanista, falou de um jogo de sentido único, mas cujo mérito foi todo dos seus jogadores. Foi um jogo claramente dominado pelo Lusitano. A equipa entrou bem, esteve sempre em todos os momentos e processos do jogo bem posicionada, bem equilibrada, dinâmica, e conseguiu neste jogo materializar quase todas as situações que dispôs, expressando-se no resultado, mas também uma palavra ao Santiago Maior, que é mais mérito da nossa equipa do que propriamente mérito da equipa deles, e estou feliz pela vitória, e foi importante também para a equipa. Vamos então conferir os resultados desta jornada da Série A da Divisão de Honra e ver também como ficou a classificação. Canaviais 4, Aldiense 1, Bencatelense 3, Borbense 2, Curval 0, Outeiro 2 e Lusitano de Évora 10, Santiago Maior 0. Na classificação, Bencatelense e Outeiro estão na liderança com 9 pontos, terceiro Canaviais com 5 pontos, quarto Lusitano de Évora com 4 pontos, quintos Borbense e Aldiense com 3 pontos, sétimo Santiago Maior com 1 ponto e no oitavo lugar está o Curval, ainda sem pontos. Na Série B, Arraiolense e Valenças destacam-se no topo da classificação. Vamos então ver os resultados desta jornada e também a respectiva classificação. Santana 0, Arraiolense 2, Alcaçovense 2, Brotense 0, Giasteira 0, Valenças 5 e Morense 1, Escoralense 0. Folgou nesta jornada a equipa do Fazendas do Cortiço. Na classificação, Arraiolense e Valenças lideram com 9 pontos, terceiro Cortiço 7, Alcaçovense e Morense com 6 pontos, sexto classificado Giasteira com 4, sétimos Escoralense e Santana com 3 e no nono lugar e último está o Brotense, ainda sem qualquer ponto. A equipa de juvenis do Juventude não regressou bem aos jogos do Campeonato Nacional. Depois de 3 semanas de interregno, a formação azul e branca recebeu em Évora o Portimonense e perdeu por 3-0. Não foi benéfica a paragem de 3 semanas do Campeonato Nacional de Juvenis para o Juventude de Évora. Depois das boas prestações conseguidas até à paragem forçada, a equipa juventudista realizou diante do Portimonense a sua pior exibição da época, perdendo em Évora frente ao então último classificado por 0-3. Confirmaram-se assim os piores receios da equipa técnica eiburense em relação à paragem do campeonato. Os jogadores azuis e brancos apareceram apáticos e muito abaixo dos indicadores motivacionais e de agressividade apresentados durante as primeiras 6 jornadas do campeonato. Frente a uma equipa que, pese embora a vitória gorda, estava perfeitamente ao seu alcance. O Juventude nunca conseguiu ser eficaz junto à área contrária e, pelo contrário, expôs-se demasiado, dando aso aos contra-ataques algarvios que, a jogar num bloco baixo e com todos os seus elementos atrás da linha da bola, aproveitaram os erros dos pupilos de Bruno Rico para fabricar um resultado favorável e de todo inesperado. Mas como o mal nunca vem só, a Federação Portuguesa de Futebol entendeu marcar o próximo jogo do Juventude em Oeiras para as 9 da manhã de domingo. O mesmo é dizer que a formação eiburense terá que madrugar. A equipa de sub-20 masculina de basquetebol do Grupo Desportivo André de Rezende venceu em Algés a vice-campeã nacional por 61-56. A formação eiburense protagonizou a grande surpresa da segunda jornada do Campeonato Nacional de Sub-20 de basquetebol. A formação de Luís Francisco, depois de ser derrotada em casa pelo Seixal na primeira jornada, foi a Algés surpreender o vice-campeão nacional e venceu por 61-56. A equipa de sub-20 do Grupo Desportivo André de Rezende alcançou uma estrondosa vitória em Algés, frente a uma das mais fortes candidatas ao título nacional da categoria e atual vice-campeã nacional. Depois da pesada derrota caseira na abertura do campeonato, diante do Seixal por 39-87, os pupilos de Luís Francisco quiseram redimir-se de tão fraca prestação e cometeram a proeza de fazer um candidato ao título pagar uma fatura com juros em própria casa. O Grupo Desportivo André de Rezende venceu por 61-56 e garantiu igualmente a sua primeira vitória na competição, onde só jogam as melhores equipas do escalão a nível nacional.
Este foi o melhor remédio para uma semana que não deve ter sido fácil de digerir depois da fraca prestação no primeiro jogo em Évora. Com este resultado, os jogadores évorenses ganharam também a confiança necessária para se poderem bater contra qualquer adversário, embora todos tenham bem presente que as condições e qualidade apresentadas pela maioria das equipas nesta competição não são fáceis de ultrapassar, mas com garra, determinação e com muito trabalho, estes jovens jogadores évorenses continuarão a vencer e a assustar os melhores, porque é dentro de campo que os jogos se ganham. Luís Francisco tinha avisado e prometido, e as promessas são para cumprir. O primeiro tubarão já ficou nas redes évorenses. A equipa sénior dos Salesianos de Évora encontra-se a preparar a sua participação no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. A formação évorense recebeu no pavilhão Dom Bosco o Beja e venceu no jogo muito equilibrado e emocionante por 54-52. A equipa sénior dos Salesianos de Évora continua a preparar a sua participação no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. A formação évorense recebeu no pavilhão Dom Bosco o Clube de Basquete de Beja, que vai disputar a mesma competição, e venceu por 54-52 num jogo muito equilibrado e disputado, onde nenhuma das equipas conseguiu ganhar uma vantagem confortável no marcador. Com as defesas mais acertadas que os ataques, conforme demonstra o resultado final, as duas equipas faziam da sua agressividade defensiva a sua melhor arma para travar os ataques contrários. O jogo foi sempre disputado ponto a ponto e as emoções estiveram ao rubro nos últimos segundos. Depois deste triplo da formação bejense, respondeu a equipa évorense pela mesma moeda. Com o resultado empatado a 52 pontos, João Godinho, posto dos évorenses, conseguiu com esta tampinha introduzir a bola no cesto adversário a 0,2 de segundo do final do jogo, garantindo praticamente a vitória da sua equipa. Mas o Clube de Basquete de Beja não desistiu e depois de um desconto de tempo ainda arrancou argumentos para lançar ao cesto, mas caprichosamente a bola acabou por não entrar. Jogo taticamente fraco, mas com alguns bons momentos coletivos e individuais, com os Salesianos de Évora a contar com a ponta de sorte, sempre importante e decisiva para as contas finais. A equipa A do Clube de Rugby de Évora sofreu uma pesada derrota na sua deslocação a Lausanne. Em jogo a contar para a segunda jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a formação évorense não teve argumentos para contrapor a maior maturidade e experiência da equipa da casa. 41-3 foi o resultado. A equipa A do Clube de Rugby de Évora deslocou-se a Lausanne e perdeu com a equipa local por 41-3 em jogo a contar para a segunda jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Formada por uma equipa muito jovem, à base dos jogadores da sua formação, a equipa de Évora não conseguiu ser um opositor à altura da maior maturidade e experiência dos jogadores da casa, que, com a obtenção de 2 ensaios muito cedo no jogo, tornaram ainda mais difícil a missão dos évorenses. 6 jogos de preparação realizados, a equipa orientada por Jorge Bravo ainda procura o seu melhor ritmo e a sua melhor forma, pelo que este fator, associado à juventude da equipa, não permite que esta possa responder ao nível do potencial que efetivamente possui. Ao intervalo, a vantagem da equipa da casa cifrava-se já nos 19-0, pelo que a tarefa do Clube de Rugby de Évora para a segunda parte se afigurava muito complicada. Ainda assim, os évorenses ainda reduziram através de uma penalidade, mas mais 2 ensaios por parte do Lausanne deitaram por terra qualquer pretensão dos pupilos de Jorge Bravo para discutir o jogo. A Associação Académica da Universidade de Évora voltou a golear no Campeonato Distrital de Futsal Feminino. A equipa de Luís Papança continua na senda das goleadas. Desta feita, deslocou-se a Pavia e venceu por 13-0, com 4-0 ao intervalo. Ao cabo de 2 jornadas, a formação évorense soma já 32 golos marcados e nenhum sofrido. A equipa feminina de futsal da Associação Académica da Universidade de Évora continua com goleadas o seu percurso no Campeonato Distrital. Em jogo a contar para a segunda jornada da competição, a formação évorense deslocou-se a Pavia e venceu por 13-0, com 4-0 ao intervalo. Ao contrário do jogo anterior, a formação orientada por Luís Papança esteve melhor na segunda parte e conseguiu concretizar mais do dobro dos golos do primeiro tempo. Sem grandes problemas, a Associação Académica da Universidade de Évora venceu mais um jogo com uma margem dilatada, sendo que ao cabo da segunda jornada do Campeonato Distrital contabiliza já 32 golos marcados e ainda não viu nenhuma bola ser introduzida na sua baliza. A equipa universitária está naturalmente no topo da classificação
e conseguiu mais uma bela vitória com a exibição a condizer, sobretudo na segunda parte. Na próxima semana, a formação emburense não atuará nesta competição, uma vez que terá o seu primeiro compromisso na Taça de Portugal esta época. A Associação Académica da Universidade de Évora desloca-se no próximo sábado a Sesimbra para ali defrontar o núcleo sportinguista local. Começou oficialmente a época 2013-2014 para as equipas do Clube Bilhar Eiburense. A formação A recebeu a Liga de Algés e empatou a 2 jogos. A equipa A do Clube Bilhar Eiburense começou a sua época oficial com um empate a 2 jogos frente à Liga de Algés, em jogo a contar para o torneio de abertura da Federação Portuguesa de Bilhar. Manuel Pratos e José Baião venceram as suas partidas a Manuel Fernandes, seu ex-colega da equipa na época anterior, por 30-25 e Luís Santos por 30-19, respectivamente. Reinaldo Rocha, regressado às lides competitivas depois de alguns anos de interregno, não conseguiu acompanhar o ritmo do seu adversário, perdendo por 19-30 diante de Aníbal Temporão. Os desfechos destas partidas cedo se começaram a desenhar, ainda que num ou outro momento os resultados tenham estado mais equilibrados. Era por isso na partida entre Sofio, do Clube Bilhar Eiburense, e Pinheiro, da Liga de Algés, que residia a decisão do jogo. Esta partida foi sempre muito equilibrada, com poucas carambolas a separar os dois jogadores, que alternaram sistematicamente a liderança, mas na reta final o jogador eiburense não conseguiu somar carambolas nas últimas 3 entradas e o seu adversário aproveitou para fechar a partida com 30-28 e empatar o jogo a 2. No final, Manuel Pratos, capitão do Clube Bilhar Eiburense, falou de um jogo equilibrado entre duas equipas com potencial idêntico. Foi um jogo equilibrado, como se previa. A equipa do Algés é uma equipa que subiu ano passado à primeira divisão. Nós descemos. As equipas são equilibradas, tirando a mesa 4, as restantes foram partidas disputadas à carambola. Nós acabámos por ter um pouco de infelicidade na mesa 3, o nosso jogador perdeu apenas por 2 carambolas, mas pronto, é como se costuma dizer, o Bilhar é um jogo complicado, empatámos 2 igual e vamos ver o que é que as restantes jornadas nos reservam. Pelo lado da Liga de Algés, Luís Santos deu os parabéns às duas equipas que realizaram um jogo muito equilibrado. Foi uma partida equilibrada, são equipas equilibradas. Tive grandes dificuldades em me adaptar ao Bilhar aqui do clube e não consegui um resultado melhor para a minha equipa. Foi um resultado, um empate. Penso que poderíamos ter saído daqui com uma vitória, mas parabéns às duas equipas. Entretanto, a equipa B do Clube Bilhar Eiburense, também a jogo a contar para esta primeira jornada do torneio de abertura, recebeu em Évora o Real Massamá e perdeu por 4-0. É às carambolas e às 3 tabelas que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto, já sabe. Pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, na posição 64 38 91 e no YouTube a partir de todas as terças-feiras. Ou podem ainda ouvir-nos na Rádio Telefonia do Alentejo, terças-feiras às 19h e quartas-feiras ao meio-dia. É tudo por hoje, estamos de regresso na próxima semana com mais desporto. Até lá, fique bem, fique com a Diário do Sul TV.